Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é com o poeta e jornalista Fábio Malavolha. O Fábio fez várias passagens pelo jornalismo tradicional, também com programas culturais, ganhou vários prêmios e agora vai conversar conosco sobre a arte e a espiritualidade. E antes de começar a nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Fábio Malavolha, poeta, jornalista e idealizador do programa Iman Radiocast no podcast. É um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Cris. Então, um abraço, não só a você, mas a todos que estiverem nos vendo, nos ouvindo. Olha, o Fábio, eu preciso antes contar aqui uma coisa. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Fábio. Numa época da minha vida que eu estava desempregada, a Roseli Rocha nos apresentou e o Fábio me contratou para ser editora na TV Record. O Fábio era o diretor de jornalismo. Pois é, Fábio, quando às vezes a gente faz alguma coisa para alguém, a gente pode não se lembrar, mas quem recebe não esquece. Não é? Então, fica aqui a minha gratidão de público a você por aquela fase na minha vida. E, Fábio, nós dois que trabalhamos em redações, né, que sempre estávamos ali no agito, você daí decide não mais ficar nas redações e você foi para essa veia sua de escritor, de poeta, e com isso você foi mudando um pouco a escrita, vamos dizer assim, né? Você deixou de escrever para o jornalismo e passou a usar a sua habilidade de escritor para outras coisas. Como é que foi essa sua mudança? Na verdade, Cris, eu posso dizer que havia uma parte da minha vida que sempre foi, digamos assim, subterrânea, paralelamente ao que era necessário fazer para sobreviver. Porque o imperativo da sobrevivência nos sequestra muito tempo na nossa vida. Mas, paralelamente a isso, desde muito antes do jornalismo, eu mantive uma caminhada, uma busca, que na verdade começou na infância. Porque é engraçado, você descobre quando é mais velho, ou quando algumas coisas ficam evidentes para você, que aquilo que se tornou, digamos assim, o teu ímã, o teu norte, o teu polo, era algo que te atraiu desde muito cedo, porque eu me lembro que muito cedo, por causa de uma linda revista italiana que havia para crianças, que era o Corriere dei Piccoli, porque eu sou de família italiana, fui criado em italiano, que era o Corriere dei Piccoli. O Corriere dei Piccoli era a revista mantida para crianças pelo Corriere della Sera, que é o principal jornal italiano. Eu devo ter lido, eu li As Aventuras de Hércules e a Odisseia, desenhada por Hugo Pratt, que são, tanto a Odisseia quanto as Aventuras de Hércules, são textos de natureza hermética, hoje eu sei disso. Então, são textos de natureza espiritual. A Odisseia e a Ilíada eram a Bíblia da religião grega, junto com a Teogonia de Hesíodo. Ao mesmo tempo em que eu trabalhava como jornalista em redações, eu fui aluno por 10 anos do mestre de natação Zen Kanishi Sato. Eu procurei o budismo, eu
pratiquei as artes tradicionais, o tai chi, me interessei por, enfim, xamanismo, conheci feiticeiros. E tive uma caminhada que passa por muitos lugares, inclusive pelas fábulas, pelo sentido profundo da poesia, que é um tema que nós podemos depois aprofundar. E, finalmente, eu encontrei, alguns anos atrás, aquilo que eu poderia chamar de a tradição hermética. Mas essa tradição hermética está tão conectada às bases da cultura ocidental, ela está presente, como eu disse, na Ilíada, na Odisseia, na Eneida de Virgílio, no Dom Quixote, nos poemas de William Blake. Então, coisas que eu sempre amei. Então, na verdade, eu acredito que havia esta casca, cortiça exterior, que era a minha persona profissional, jornalística, mas o núcleo sempre foi essa procura interior, que não é um mérito meu, porque isso a gente não faz por escolha própria. Isso acontece. É muito mais... É como se você lesse um livro e fosse mais mérito do livro você estar lendo do que teu. Certo. E por que você, na verdade, o que você procurava tanto, Fábio, em todas essas mudanças no budismo, no xamanismo, nos próprios livros? Qual era a sua procura? Olha, eu acho que o fundamento básico dessa procura é o mesmo que está presente, na verdade, em todas as vidas. Porque tudo o que os seres humanos, na verdade, desejam é a consolidação do próprio ser. Porque nós temos todos, de uma forma mais ou menos clara, a noção de que somos, de alguma forma, incompletos. E todas as buscas de poder, de fama, de dinheiro, de sexo, e do que quer que seja, são, na verdade, caminhos em que as pessoas buscam fundamentalmente essa consolidação do ser, que só pode ser dada por aquilo que os antigos chamavam o donum Dei, o dom de Deus, que não é uma abstração ou um sentimento ou um estado de consciência, mas é algo palpável, tangível. São Paulo, numa passagem das suas epístolas, chama a fé de a substância daquilo que esperamos. Ele diz que a fé é uma substância, porque no mundo dos deuses, no mundo divino, nada é intelectual, nada é psicoemocional. Tudo é palpável, tangível, físico. Se você bate numa parede, você não tem dúvidas. Uma criança muito pequena, quando quer saber o que é um celular, né, ela pega e mete a língua. Ela toca. Esse toque transformador é o que nós, seres humanos, procuramos. E procuramos como podemos. No meu caso, as circunstâncias se armaram de uma forma tal que, desde cedo, a antiga voz da épica, diz o poeta Jorge Luiz Borges, a antiga voz da épica falou para mim, porque a aventura, a trajetória do herói, da qual Campbell vai depois escrever, isso, para mim, sempre me chamou. E isso, na verdade, é muito poético,
Isso, na verdade, está profundamente ligado às origens da poesia e à aspiração de encontrar, de realizar a busca, porque o caminho do herói, o caminho de Hércules, o caminho do Odisseu, é uma metáfora desta busca à qual os seres humanos sempre se dedicaram e que teve 1000 nomes. É a procura de Ulisses pela sua Ítaca natal, a ilha firme em meio ao mar. Mas é também a demanda do Santo Graal da Idade Média. É a busca. É aquilo que está numa passagem muito interessante da Torá, do Antigo Testamento, que é o livro de Amós, e que diz uma coisa curiosa, porque é um versículo do livro que diz: buscai-me e vivei. E os mestres da palavra costumam fazer notar que o que está escrito ali não é encontrai-me e vivei, é buscai-me. Os que buscarem viverão. Encontrar é, digamos assim, uma decisão do céu. Alguns raríssimos seres humanos ao longo da história encontram em vida. São os grandes mestres, os grandes filhos de Deus, Lao Tse, Buda, Cristo. Mas, para a maioria de nós, a promessa que está escrita no texto revelado, digamos assim, é que os que buscarem viverão. Então, eu busquei, eu não sabia que estava buscando. Eu não sabia exatamente o que estava buscando, porque isso também é interessante. Buscamos sem saber o que é. Buscamos naquilo que tradicionalmente se chama as trevas da fé. Estamos cegos, estamos surdos, estamos privados, digamos assim, da plenitude dos nossos sentidos. Mas algo em nós está acordado e diz: olha, eu quero voltar àquilo que conheci certa vez. Só que isso acontece com muitos seres humanos, só que com variações. Então, naturalmente, os seres humanos tendem a se tornar místicos. Ficam com uma saudade do grande todo, digamos assim, que eles conheceram certa vez. Mas isso tem um problema, que isso desencarna. E o caminho hermético é outro, é de encarnar. Nós estamos numa época muito curiosa, porque é a época da digitalização, da virtualização de tudo. Ou seja, da desmaterialização de tudo. Se você pegar a prática dos artistas ao longo da história, ela é exatamente o oposto. Ou seja, o artista tem um sonho, uma ideia, uma visão e o materializa no Davi, de Michelangelo, na Primavera, de Botticelli, nas palavras da Divina Comédia. Ele traz, ele corporifica. Este é o caminho da tradição hermética, é encontrar este Deus em você aqui e agora. E agora, hoje, você escreve poesias, você tem textos maravilhosos, né? E você consegue colocar essa sua busca, ou já o que você encontrou nesses textos, ou você continua nessa procura? Olha, eu não sou nem um santo, nem um sábio. Eu não encontrei. Como diz a letra do YouTube, I am knocking in the heaven's door. Continuo batendo as portas do céu. Mas eu procuro. Então, procuro onde? Né? Tradicionalmente. Claro,
os poemas, a arte, as grandes criações da humanidade refletiram isso, mas, fundamentalmente, este segredo, digamos assim, se encontra em dois lugares: dentro do homem e nos livros revelados. Os livros revelados... Desculpa, quais são esses livros revelados para você? Os livros revelados são muito interessantes, porque os livros revelados, contrariamente ou diferentemente, melhor dizer, a maioria dos livros que nós conhecemos, não são livros de autor. Ou seja, Moisés não é o autor da Torá. Lao Tse não é o autor do Tao Te Ching. Alguns raros seres humanos recebem, ou desperta neles, melhor dizendo, uma inspiração, uma chama, que finalmente se manifesta como palavra, isto é chamada de verbo. O verbo desperta. E estes seres humanos legaram para nós esse que é o tesouro da humanidade, que são os grandes livros da tradição. O Tao Te Ching, na tradição chinesa, e o I Ching também, que é um livro revelado. Os Vedas, o Corão, a Torá, o Antigo e o Novo Testamento, e os bons comentadores destas grandes obras, que concordam, digamos assim, com o sentido fundamental, o sentido profundo. Nós poderíamos incluir a Ilíada e a Odisseia, a Eneida, poderíamos. Eram textos que dizem a mesma... Todos esses textos dizem a mesma coisa. Todos esses textos se referem à mesma experiência. Então, estes seres humanos tiveram uma determinada experiência. Não é algo intelectual. Não é algo psicoemocional. É isso. É uma experiência forte, dizem, que é a regeneração. É chamada de regeneração. É o despertar da vida nova, desse verbo em nós. Então, claro que eu não estou nesse rol, mas estes livros, quando são lidos com a devida chave hermenêutica, porque é isso que as ciências de Hermes, digamos assim, vão trazer, vão apresentar para a humanidade um caminho de busca que conduz gradativamente a nos aproximarmos desta luz secreta que existe nesses livros e que existe dentro de nós. E aí acontece uma coisa muito curiosa. A luz oculta em nós mesmos, que você pode chamar de centelha divina, alma imortal, grão de ouro, tem milhares de nomes. Essa luz oculta é análoga, tem uma analogia com a luz oculta desses livros. Então, quando você abre um livro desses, ao acaso, como era tradicional, você pega uma espátula de madeira, né? Dizem que tem que ser de madeira para não ser de metal, senão faz com fé a pergunta, a questão que está no teu coração e coloca dentro desses livros. Esses livros são sapienciais, são livros inspirados e são livros oraculares, todos eles. Você pode fazer isso com a Bíblia, pode fazer isso com o Corão. E você coloca
A Idade Média inteira fez isso com a Eneida de Virgílio. O Xing da Idade Média era a Eneida. Eram chamados de sortes virgilianas. Então, a pessoa tinha uma questão, porque a Idade Média inteira considerou que Virgílio era um iluminado, que tinha anunciado o nascimento de Cristo, né, nas bucólicas, se não me engano. Então, a Idade Média pegava a Eneida, você tinha uma questão, colocava. Então, quando você coloca, isso te dá uma resposta. Então, eu estava dizendo, a luz que está nesse livro e a luz que está oculta em nós, a luz, começam então a conversar. Mas digamos que você abriu o livro numa passagem e você não entendeu absolutamente nada do que está ali. Como? O que tem isso a ver com a pergunta que eu fiz? Não estou entendendo o que são essas palavras, o que ele quer dizer. Então, a resposta dos grandes mestres é a seguinte: não tem problema nenhum você não entender. Porque ele que está dentro de você entende, porque foi ele que escreveu. Agora, Fábio, explica de novo para a gente poder entender essa história da espátula de madeira. Você faz uma pergunta no livro, como a Bíblia, o Alcorão, a Torá, enfim, como cada um desejar, né? E aí você faz essa pergunta, abre em qualquer página que você não vê e coloca a espátula. E depois de um tempo você abre, é isso? Não, abre na hora. Ó, tá. Eu leio a obra de um pintor e hermetista, alquimista do século XX, que é Louis Catio, que é a Mensagem Reencontrada, e que diz a mesma coisa que os outros, a mesma coisa que, fundamentalmente, na raiz, dizem esses grandes textos revelados. Então, tem uma espátula, dizem que tem que ser de madeira ou de um outro material que não seja metal, porque dizem que o metal desmagnetiza, mas poderia ser com o dedo. Abre com o dedo. Né? Abre com o dedo e vê aonde cai. Então, por exemplo, antes da gente começar, eu, que estudo esse livro, que é a Mensagem Reencontrada, do Louis Catio, perguntei para o livro, bom, e aí, e essa entrevista que eu vou dar com a Cris? Está ali a resposta, eu vou pegar. Então, saiu o 2055. Então, esse livro é dividido em capítulos, cada capítulo é chamado de livro. Então, livro 20, capítulo 20, como você quiser. Versículo 55. Versículo 55 desse capítulo se divide em 3 partes. Eu vou ler aqui o que ele diz. Muito interessante. Aquele que encontrou a luz do Senhor pode abandonar o livro. Deus o estabelecerá na paz pelo seu amor, da mesma maneira que ele o introduziu na graça pela sua bênção. A pureza do Senhor invadirá toda a terra e consumirá a sujeira de morte, apagando o nosso pecado pelo milagre inaudito da separação e da união santa. Pois o cúmulo da mortificação manifesta a vida celeste, que, por sua vez, engendra a eternidade da paz de Deus. Então, isso parece um texto, e é um texto espiritual, religioso, mas é também um texto alquímico. Porque quando ele fala que o pecado será apagado através da separação e da união santa, ele se refere a certos aspectos, a
certos aspectos físicos da nossa condição. Quando a gente fala a palavra pecado, a gente dá uma conotação moral. Ah, o pecado, a pessoa é egoísta, é violenta, sei lá o quê. Entretanto, o sentido fundamental do pecado não é este. O sentido fundamental do pecado é uma centelha divina, a parte de Deus, se separou, desceu a este mundo sublunar. E, ao descer neste mundo, foi mesclada com certos aspectos astrais, daí todo mundo tem um mapa astral, que representam algo como a sujeira de um pano, algo físico. Isso leva à morte. As ciências humanas podem muito, a psicologia, enfim, mas separar dentro de nós a vida da morte e reunir a vida com a vida, novamente, as duas metades que foram separadas, isso só Deus pode fazer. Só a bênção de Deus. O perdão, que é outra palavra que é mal entendida. Porque quando se fala perdão, também se pensa numa coisa emocional. O cara te perdoou. Mas se você falar a palavra em italiano, dá para ver claramente qual é a etimologia. Perdono. Ou em francês, pardon. Ou em espanhol, fica mais claro, perdão. Pelo dom. Isso que é perdão. A coisa é transformada. A morte é tirada de você, digamos assim, por um dom celeste. Isso não é do cristianismo. Isso sempre existiu. Ísis chora sobre o corpo morto de Osíris, religião egípcia. E Osíris ressuscita. Porque senão a gente pensa que só os cristãos falaram na ressurreição. Mas Dioniso ressuscita na mitologia grega. Osíris ressuscita na mitologia egípcia. Porque a ressurreição é uma forma sutil com que a tradição cristã, no caso, alude a esta regeneração desta centelha que está aqui neste exílio. Você pega a oração tradicional do Salve Rainha. Né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança. É uma oração maravilhosa. A vós bradamos os degredados. Então, nós estamos no degredo, no exílio. E do que falam esses livros? Isso é muito interessante. Do que esses livros estão falando? A Bíblia, a Torá, o Tolkien King, a Mensagem Reencontrada. Do que estão falando? Só de uma única coisa. De nós. De nós mesmos. Só que disfarçados ou encobertos por milhares de véus. Vou dar um exemplo bem claro. Se você pegar o Velho Testamento, a Torá, você vai ler ali a história da escravização do povo de Israel no Egito. Então, Israel foi escravizado no Egito e tal, aí vem Moisés e liberta o povo. Orígenes, que é um dos grandes pais da igreja, do início da igreja católica, da cristã, ele tem um texto que ele diz assim, olha, é uma impiedade ler estas coisas como se fossem fatos históricos, porque não são. Porque quem recebe esse tipo de dom em vida
tem um problema, que é o seguinte: ele recebe algo que não é deste mundo. Porque o mundo de Deus é o mundo da unidade. Aquele que contempla e a coisa contemplada são uma coisa só. Não tem dois. Então, como é que você vai dizer isso aos outros homens? Então, eles são obrigados, digamos assim, a usar palavras desse mundo para falar de coisas que não são desse mundo. Então, o que eles usam? Metáforas, símbolos, parábolas, mitos, véus. Então, eles contam a história da escravização do povo do Egito, do povo de Israel no Egito. Então, isso é uma metáfora. O povo de Israel é a tua centelha divina, escravizada dentro de nós. E o Egito é o homem exterior, o faraó é o homem exterior. Porque esta é a condição de toda a humanidade. Todos nós temos uma fonte de vida interior que é responsável pela nossa inteligência, pela nossa memória, pelas nossas capacidades, pelos nossos talentos, pelas nossas virtudes, por tudo, pela nossa longevidade. Dela vem tudo. E todos nós, ou a maioria de nós, se comporta em relação a esta fonte que está dentro de nós, exatamente como se fôssemos um faraó e os seus escravos. Nossa, muito interessante. Até que chega Moisés, que provavelmente nem se chamava assim. Porque ele também, tudo é simbólico. Pega o nome de Moisés em hebraico, Moshe. Moshe é o anagrama de Shem. Shem quer dizer o nome. Até que chega o nome, até que chega a bênção, até que chega a luz. E o que ele faz? Liberta o povo de Israel do Egito, do exílio. Há milhares de imagens. O inverno. Uma semente foi plantada. Mas depois veio o inimigo e trouxe o inverno. Quem é o inverno? Nós, o homem exterior. Quem é a semente? Ele, dentro de nós. Isto é universal. Como a linguagem ambígua dos conhecedores. Falando ainda sobre... Eu estava falando da linguagem ambígua com que esses conhecedores se manifestam. Então, por que é ambígua? Ela é necessariamente ambígua, porque aqui tudo é duplo, aqui tudo tem duas faces, aqui tudo é o mundo da dualidade. Então, para que esta tradição escrita que nos foi passada possa ser profundamente compreendida, é preciso que a tradição oral venha junto. Porque senão você não compreende, você lê aquilo ali é um relato histórico que aconteceu, é um relato moral. E é tudo assim. Você pega a história do Caminho de Santiago. Onde é o Caminho de Santiago? Esse lugar que finalmente chega, né, ao extremo do Ocidente e tal. É o caminho que você faz dentro de você. Este é o Caminho de Santiago. É tudo assim. Tudo se refere a uma realidade interior. Você pega a cena final da Odisseia, uma das cenas finais. Ulisses, finalmente, enfrenta os pretendentes, digamos assim, que estão dentro da sua casa. E aí acontece o massacre dos pretendentes. Claro, todos nós temos pretendentes em casa até que chega o rei. É o tema do meu último podcast, é o Retorno do Rei, que é o nome do livro do Tolkien, que é a história de Ulisses, que é o Ariano Suassuna, né? Aqui morava um rei. Mas o que ele está falando? Você pega a Cinderela, quem é a Cinderela? Quem é essa que está nas cinzas? Mas, na verdade, é a rainha. Está dentro de nós. Então, tudo isso é a tradição hermética que nos conecta, então, com o sentido das fábulas, dos poemas, da tradição, da grande
do grande elo, do grande filão de cultura da humanidade. Então você diz assim, não, mas esse cara tá muito carola. Então, não, eu não sou nada carola. Amamos a vida, amamos a vida. Então você pode realizar esta busca, e esta busca te aproxima da vida, não te afasta. Porque a ignorância diplomada, doutorada e pós-doutorada do século XIX, teve bastante influência no XX, foi colocando que a busca espiritual, particularmente depois do século XVIII, isso aconteceu, a busca tornava o ser humano fraco, tornava... Não, deixa que nós tomamos conta disso. Mas nossa, Fábio, que... é o oposto. Olha, É o que oposto. interessante. E é o oposto. isso que você faz no seu podcast, é isso. Você relaciona, porque, nossa, é maravilhoso te ouvir, né? Eu fico até com vergonha de te interromper, porque é uma delícia. É uma delícia te ouvir, porque assim, você faz uma ligação que é realmente isso que rola, né? Porque quando uma pessoa diz assim, olha, eu estou feliz, ela geralmente é uma satisfação interna, né? Por exemplo, você está com sede, a hora que você bebe água, nossa, é uma satisfação para o seu corpo, né? O seu corpo fica... Quando você vê, às vezes, uma coisa que é muito simples, mas ela te deixa uma felicidade interna, que você diz, nossa, então era isso, né? Nós não estamos falando aqui de miséria, de fome, nós não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando do que a mente e o corpo, nesse momento, elas precisam. E o que você vai fazendo com isso. Agora, eu acho muito interessante essa ligação da espiritualidade com a literatura, porque você tem razão, com as artes, tudo estava, que tudo você está sempre numa busca mesmo, né? Uma busca do seu interior, uma busca do outro, e todo mundo quer ser uma coisa só, feliz, né? Ninguém quer ser infeliz. Então, é essa busca, né? Nossa, muito interessante mesmo. Porque, na verdade, as grandes artes são isso. Você pega a pintura, a Primavera, de Botticelli. Quem era o iconólogo de Botticelli? O homem que lhe disse, aqui você vai pintar Hermes, porque ele está pintado lá Aqui você vai colocar o vento zéfiro, aqui as três graças. Quem disse isso para ele? Marsilio Ficino. Quem era? O fundador da Academia Neoplatônica de Florença, o tradutor do Corpus Hermeticum para o latim. Então, há uma conexão que vai ligando essas grandes manifestações artísticas. A Divina Comédia é uma obra de uma profundidade... Dante Alighieri é um gênio inacreditável. E isso te preenche de entusiasmo, de vida. Você disse que as pessoas querem ser felizes. Sim. Porque, na verdade, este desejo de felicidade é uma memória profunda de algo que nós tivemos, que todos conheceram. Queremos retornar a este lugar de felicidade. Agora, este mundo em que nós caímos, este mundo do exílio, está contaminado, digamos assim, pelas condições da nossa queda, que é um fato relatado universalmente nas tradições, algo que se perdeu. Algo que se perdeu. Aliás, esse é o sentido profundo do casamento. Né? No casamento tem a expressão a minha cara metade. Essa expressão é muito mais profunda do que se possa imaginar. Sim, porque está nos faltando uma metade. Porque uma parte de nós, digamos assim, ficou no céu. E a outra parte caiu. Caiu aonde? Onde nós caímos? Aonde caiu Deus? Aonde foi ele? Dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós tem uma gota. E temos que voltar a reunir. Todas as tradições falam da união de uma complementaridade que foi separada. Pega a tradição extrema oriental, o Tai Chi, o taoísmo,
falam da união do céu e da terra, do homem e da mulher, do dia e da noite. É isso. É reunir o disperso, dizem os maçons. Reunir o que foi separado. Então, esta busca de felicidade, de plena vida, de felicidade sem final, de vida sem morte, isso está profundamente encravado nos seres humanos, porque é o fundamento, é o que leva, enfim. E eu, no meu caso, eu fui encontrando nas revelações a confirmação do que eu sentia intuitivamente nas obras de arte, na literatura, na poesia, naquilo que eu amava. Mas deu um outro sentido. É claro que você não precisa disso para apreciar, digamos, a Divina Comédia, porque é poesia maravilhosa. Mas isso dá uma profundidade de visão que vai aumentar o teu gozo, digamos assim. Porque o objetivo é um gozo. Com Deus, nada é intelectual. Nada. A promessa é de felicidade. Os islâmicos falam do jardim das Húris. Cada eleito terá não sei quantas virgens. É uma maneira de dizer. É uma maneira de dizer. Porque quando as duas metades que foram separadas se reunirem, é a felicidade, a perfeição eterna, para sempre. É por isso que o final das fábulas tradicionais diz, então, o príncipe beijou a princesa e eles viveram felizes para sempre. É claro que viveram felizes para sempre, porque juntou. E aí, quando junta, forma aquilo que as tradições chamavam de o corpo de glória, o corpo de luz, algo absolutamente indestrutível. Esse sonho não pode ser extirpado da humanidade em troca de umas bugigangas eletrônicas. Não dá para fazer isso. Porque isso, ou então, por causa de teorias. Não dá para você arrancar isso da humanidade. E não vai ser arrancado, porque está dentro de nós. Porque é impossível arrancar isso do homem. Né? Mesmo que haja longos extravios, longos desvios, enfim, não faz mal. A questão é se aproximar disso. Eu, como eu disse, tenho estudado esse livro, A Mensagem Reencontrada, ou O Relógio da Noite e do Dia de Deus, de Louis Catillon. Por que é o relógio da noite e do dia de Deus? Porque tudo começa. O Natal. Natal. Como é que começa o Natal? O Natal começa na escuridão. Aí tem os 3 reis magos, que vem uma estrelinha. E a estrelinha leva até o presépio. Aonde acontece o Natal? Aonde ele tem que acontecer? Dentro de nós. Dentro de nós, claro. Porque, porque quando você fala dessa busca, dessa procura, às vezes também essa centelha divina, né, que hoje é tão comum falar essa frase, na verdade, cada um tem, mas às vezes ela precisa ser despertada, né, Fábio? Claro, Nesses tempos bicudos aí, às vezes você pega a centelha e fala, olha, deixa para lá e vamos discutir Deus racionalmente. Não. Essa é uma coisa que você discute com a emoção, com boas atitudes, pensando naquilo que é de fato bom para todo mundo. Né? Claro, então, porque, na verdade, se você quer combater a escuridão, acende você uma vela. Isso. Em vez de fazer um sermão a respeito da importância da luz, explicar a fórmula da água não mata a sede de ninguém. Isso que nós temos que entender. Não se trata de fazer teoria. Não se trata de fazer teoria. Mas se trata de recordar para nós aonde está o caminho dessa felicidade. E quando esse mundo ele é o que é. Ele é um lugar de prova, digamos assim. A vida é uma prova. Então, não sei se o mundo tem solução, mas nós temos. Nós, cada um de nós tem. E nós podemos encontrar esta solução. Isso está ao alcance. Todos têm uma centelha divina, até os mais terríveis, até os mais... Claro, a diferença, digamos assim, é a espessura das cascas. Né?
a espessura, né, mas está lá, está lá. Então, o problema não é fazer um sermão para os outros, mas é, humildemente, sabendo a nossa condição de seres caídos, de pessoas que estão mescladas com a morte, porque a morte está em nós, tá? Mescladas com a sujeira, com o pecado, com a corrupção. Você vê a corrupção. As pessoas dizem assim, tem que acabar com a corrupção. Os gregos chamavam esse mundo de o mundo das gerações e das corrupções. Porque aqui tudo é gerado, tudo se corrompe com o tempo e finalmente morre. A corrupção, antes de ser um fato moral, aquele cara é um corrupto, né? Antes de ser um fato moral, ela é um fato físico dos nossos corpos. As pessoas esquecem um pouco disso. Então, claro, né, os nossos corpos estão constantemente se corrompendo, até que morrem. Né? Então, a corrupção moral que existe é um reflexo da nossa condição real. Então, o que é que tem que ser resolvido para acabar com a corrupção? Você não vai acabar com a corrupção, você tem que encontrar a solução deste problema. E a solução deste problema, desta mistura do ser com o não ser, da vida com a não vida, que somos nós, né? Dessa casca exterior e animalizada, com esse Deus interior iluminante. E essa mistura só pode ser, mistura infame, eles dizem, só pode ser resolvida através desse dom, desta busca, que vai iluminando a tua vida, que vai abrindo as portas, porque você entra em sintonia com o que é o fundamento da vida em tudo. Então, a gente tem que parar de ser tão inteligente. A gente tem que parar de ser tão intelectual. E a gente tem que parar de tentar quebrar a nossa cabeça para tentar quebrar o nosso coração de pedra e ouvir as palavras dos santos, dos profetas, dos grandes poetas que nos dizem, venham para cá, que nos chamam para a vida, que nos chamam para a vida. É isso que tem sido a minha procura, e desde os 10 anos para cá, graças justamente à mensagem e a tradição hermética, e a vinda para cá também, agora ele parou por causa da pandemia, de um professor espanhol, que é o professor Pérez Sánchez Ferrer, que, aliás, daria uma entrevista interessante para você, eventualmente, eu posso até, se você tiver curiosidade, de se colocar em contato, que trazia a tradição oral. Porque se não for tradição oral, a gente fica na superfície. Porque conforme a gente lê esses livros, é como nós nos lemos, na verdade. Se você lê superficialmente, é a tua casca que está lendo, a tua superfície. Então, há uma relação mágica, digamos assim, entre esses livros e você. E, por falar em mágica, o que acontece quando você, 5 minutos por dia, abre um livro sagrado e o lê com fé, com amor, mesmo que você não entenda nada, o que acontece é que a centelha que está em você começa a acordar. Isso é uma relação mágica. O Emmanuel Dogvorst, que foi o herdeiro espiritual do Catio, dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, você precisa estudar para amar, não para entender. Depois virá a compreensão, pelo amor. Mas você se aproxima disso por uma questão de amor, porque é amor que está envolvido aqui. O que é a história do cavaleiro e da dama? Do que ele está falando, essa fábula universal, desses dois que se atraem. Né? Às vezes Deus é representado como homem, às vezes como mulher. Tanto faz. Ele é Ísis ou ele é o arcanjo Gabriel. Que faz a visita, que há esse momento. Do que eles estão falando? Do que estão falando as fábulas, do que estão falando as palavras reveladas, do que estão falando as grandes obras de arte. Estão falando de nós, do mistério que está em nós.
e que pode acordar e transformar as nossas vidas. E apesar de continuarmos a ser homens submetidos à doença, à miséria, à morte, porque aqui não se trata de teologia da prosperidade, que é um negócio muito comum atualmente. Né? Então, olha, vem para cá e você vai ficar rico. Não há nenhuma garantia de ficar rico, de eventualmente não ficar doente, de não estar submetido às condições humanas. Mas o teu olhar, o teu sentimento, a tua percepção de tudo vai mudar e vai te aproximar disto que está dentro de você, que não está em outro lugar. Não está em outro lugar. Eu falei da ignorância diplomada do século XIX, que zombou da palavra musa, porque não entendiam nada. Achavam que era alguma coisa assim, meio etérea, que descia, que absurdo. Né? Tem que ter transpiração, não inspiração. Nada disso. O verbo que fala dentro de você, e aí ele canta, o poeta canta, a nova era. Aonde a nova era? Dentro, não fora. Dentro, não fora, pelo amor de Deus. Aí, então, é que tudo, a nova era, né? É que tudo, né, Fábio, vem de dentro. Tudo que você faz vem de dentro. Não adianta você ir num show maravilhoso ou você fazer uma viagem maravilhosa se aquilo não está conectado com você, com a sua cabeça, com o seu coração, se você não enxerga naquilo. Né? É como algumas pessoas, por exemplo, que às vezes gostam de dizer quanto elas gastaram num restaurante, mas elas nunca contam o sabor da comida que elas comeram. Então, né, então você não está ali sentindo o que realmente rolou. Você só conta o cartão de crédito. Então, é isso que eu estou entendendo que você está dizendo. A gente precisa sentir, a gente tem que ter esse sentimento, e esse sentimento ele tem que reverberar dentro da nossa mente, do nosso coração, do nosso próprio corpo. Porque quando a gente está feliz, está bem-humorado, todas as coisas dão certo. Agora, quando você está mal-humorado, quando você está irritado, até uma coisa boa você acha defeito. Com certeza. Então, quando você começa a repensar sobre essa centelha divina, não é viver aquele paraíso nas nuvens, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ser, de fato, uma pessoa à procura dessa felicidade e de ter atitudes para que isso aconteça. A atenção não vai cair do céu. Concorda, Fábio? Concordo, e o fato fundamental, o ponto fundamental é manter contato com quem já conheceu isso. Ou seja, incorporar dentro da vida diária nossa um contato que seja de 5 minutos com os grandes textos, com os livros revelados, aquele que te falar melhor ao coração, mas abri-los com fé, né? Abri-los com amor. Isso vai mudando, porque, como também disse o Emmanuel de Vos, a única forma de alterar, de corrigir, digamos assim, de melhorar a nossa imaginação interior, que nos leva muitas vezes a lugares bem sinistros, é esse contato. Então, isso vai mudando a nossa... Porque se você... você estava falando de comida. É uma questão de comida. Se você se alimenta bem, se você lê coisas boas, se alimenta bem, come bife e tal, no dia que te oferecerem ração de cachorro, você recusa. Você diz, não, isso eu não quero. Então, é preciso saber o que buscar. Então, o que nós temos que buscar? Este contato. Este contato altera. Nós teremos a impressão de ser uma coisa má. Altera a nossa vida. Modifica. Porque você se coloca numa outra perspectiva. Você, digamos assim, coloca um pé no mundo da vida. Você se coloca no caminho.
Você se coloca no caminho. E aí, o resto vai ocorrendo de forma natural, né? Não é para virar eremita, não é para virar um carola, muito menos um moralista, não é nada disso. Mas isso é para homens e mulheres de espírito livre que estejam interessados em buscar o fundo das coisas e de si mesmos. O essencial, né, Fábio? O essencial. O que está ali de sólido, né? O fundamento. Agora, Fábio, fiquei curiosa. O que te disse esse texto que você leu antes de começar aqui a nossa gravação? Então. Não, você leu. Eu quero saber o que você pensou. Sim. Mas o que ele me fala, fundamentalmente, é que eu tenho que me recordar. O que ele me diz, fundamentalmente, ele me recordou, né, as bases, os dados fundamentais de que esta bênção divina, esse perdão dos céus, esse dom, essa lágrima de Ísis, esse orvalho celeste, tem 10 mil nomes, que pode transformar a nossa condição e nos dar finalmente a paz. E ele fala, mas olha, tem a mortificação para chegar a isso. A mortificação é esta vida. Esta vida é uma prova de resistência e de força, onde nos enfrentamos com a morte. Mas é impossível voltar, digamos assim, ao lugar, ao misterioso lugar da alegria, da paz, do bem absoluto, sem atravessar novamente as trevas que atravessamos para vir. Então, essa mortificação é necessária, mas nós vamos com entusiasmo, né? Entusiasmo é enteos e asmos, dentro de você um Deus. A força de um Deus fala dentro de você. Então, que ele fale por nós, e que não sejamos nós que falemos. Ele, e que o mérito não é nosso, porque nós não temos mérito nenhum. Nessa história, nós não temos mérito. Ele é que tem. Ele que acordou. Ele que chamou e disse assim, nesta encarnação voltaremos. E voltaremos. Porque há um grande alquimista alemão, Heinrich Kunrad, que falou o seguinte, creia, porque aquilo em que você crer, você verá. É isso. Fábio, e agora me conte um pouco sobre esse seu trabalho do podcast. Como é que é? Porque você faz leituras maravilhosas que eu ouvi, que eu gostei muito. Como é que isso aconteceu e o que realmente é esse seu podcast? Olha, eu sempre gostei de falar em público, nunca tive muitas dificuldades, amo a poesia, fiquei 6 anos na ancoragem de um programa de rádio na Rádio Cultura FM de São Paulo, que era o Rádio Metrópolis. Dentro desse programa, eu criei e fui o curador de um quadro que era o Lavra da Palavra, que era um quadro de poesia. E quando, por mudanças lá da Fundação Padre Anchieta, essa nossa parceria, minha parceria com a rádio, terminou, eu primeiro fiquei um tempo fazendo umas aulas de tipo Zoom, assim, né? E depois surgiu a ideia de voltar a esse convívio que me faz muita falta com a poesia, com a fábula também, que eu sou apaixonado, contador de histórias, e reunir isso num produto que é o podcast, que é o Iman Radiocast. E então eu criei o Iman. A princípio eu fiz programas de mais ou menos de 1 hora, depois eu reduzi para meia hora. No começo eu fazia muitas entrevistas e agora recentemente está focado fundamentalmente em poesia, em fábula, em alguns temas. Então desde o número 18, né? O 18 falou de arte e magia, o 19 falou do sentido profundo do carnaval, né? Acho que é isso, né? Não, o 19 falou de arte e magia, o 20 do sentido profundo do carnaval,
Depois, esse último está falando do sentido do que significa esse retorno do rei, e está contando uma fábula sufi, já, lado esotérico da tradição islâmica, são sufis, uma fábula dos sufis maravilhosa. Então, eu convido vocês, claro, a acompanharem o podcast. Tem um site, www.imaradiocast.com.br, tudo junto, mas principalmente, porque isso sou eu, mas principalmente quero convidar vocês a fazerem essa experiência, que não é intelectual, não é... Peguem um livro sagrado, abram, façam uma questão com fé, com amor, e vejam o que acontece. Experimentem. Experimentar é fundamental, porque quando você experimenta, você prova o sabor. E sabor e saber são palavras etimologicamente idênticas. O sabor levará à sabedoria. Experimentem. Isso é exatamente quando alguém fala, faça isso, a pessoa, coma isso, a pessoa diz, hoje eu estou falando muito de comida, né? Você fala, não, eu não gosto. Não, mas você já comeu? Não, então coma. Você já pegou um livro e fez esse tipo de experiência? Não. Então faça. Faça também, se abra para o novo. Claro. Fábio? Faça coisas diferentes que você nunca fez, não para que você tenha só experiências, mas para saber se você gosta. Quem sabe esse é o seu caminho. Quem sabe? Quem sabe alguma coisa se revela. Agora, Fábio, a sua voz é maravilhosa, a sua interpretação é ótima, essa nossa conversa é uma delícia. Nossa, eu estou encantada aqui com o seu conhecimento. Muito obrigado. Agora, eu gostaria muito, se fosse possível, que você lesse para a gente algum texto, um texto assim de esperança para todos nós, sabe? Alguma coisa para a gente finalizar essa nossa conversa. Tá bom, olha... Eu vou ler um poema da Cecília Meirelles, em que se reflete algo que Platão disse. Platão, uma vez, falou que a poesia, falando da poesia, ele falou assim, essa coisa leve, alada e sagrada. E isso que foi dito há mais de 2.000 anos, há 2.500 anos, de certa maneira está nesse poema da Cecília Meirelles, que eu vou ler agora. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Então, esse poema é muito lindo. E eu quero dizer para vocês, em relação aos 2 últimos versos, dia sei que estarei mudo, mais nada, que a interpretação que tendemos a dar é que um dia morrerei, um dia não estarei mais falando. Mas há uma outra interpretação possível. Porque o ápice da revelação, o ápice da comunhão, se dá no silêncio divino. Então, esse dia que estarei mudo, pode ser não o dia da morte, mas o dia da vida. Nossa, muito legal. E a Cecília Meirelles também tem um poema que eu gosto muito, que chama As Meninas, e que no final dela ela diz: Arabella, a mais bela menina, Carolina, a mais sábia menina, mas a nossa profunda saudade é de Maria, que dizia com voz de amizade: bom dia. Bom dia. É bom muito dia. Legal, porque você vê, é a simplicidade da Maria. E a pureza. Essa coisa que vem do coração, que vem de dentro.
Né? Muito legal. Olha, Fábio, eu ficaria aqui em horas te ouvindo, porque é uma delícia. Mas vamos combinar para você voltar outras vezes e vamos conversar com esse professor de espanhol também para marcar e com vai ele ser uma aqui coisa uma impressionante. gravação. Tá bom? Ele fala português razoavelmente e tem um conhecimento sobre o hermetismo. É um querido. Que ótimo. Faz isso. Tá, olha, muito obrigada, Fábio, te agradeço imensamente e agradeço a você que está aqui nos ouvindo, ou pelo Spotify, ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. E colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Fábio, muito, muito obrigada. Amei a nossa conversa, amei o nosso reencontro. Que bom, muito obrigada. Que bom, Cris. Muito legal. Fica com Deus, minha querida. Tudo de bom. Tchau, tchau. Para você também, muito obrigada.